Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 10 de língua portuguesa para o 8º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que você tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. E o assunto da nossa aula de hoje é uma revisão de verbos de ligação e de predicativo do sujeito. Nós vamos relembrar este assunto. Os objetivos propostos para esta aula são os seguintes: identificar verbos de ligação e diferenciá-los de verbos transitivos. Reconhecer que o complemento de um verbo de ligação é chamado de predicativo, ao qual se dá o nome de predicativo do sujeito. Nos quadrinhos que nós temos aqui, nós vamos observar então a presença de verbos de ligação com seus respectivos complementos predicativos. Vamos lá então, olha o primeiro quadrinho. Você parece gordo. Eu pareço gordo? E o segundo quadrinho. O senhor anda muito autoritário. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos relembrar, o que são os verbos de ligação com os seus predicativos. Lá no quadrinho do Garfield, nós temos o verbo parece, que é um verbo de ligação. Da mesma forma, o verbo pareço, no pensamento do Garfield, que também é um verbo de ligação. E o gordo seria o predicativo. No segundo quadrinho, nós temos o verbo anda. Anda no sentido de estar e não no sentido de caminhar, E o autoritário é o predicativo. Então, quando ele diz o senhor anda muito autoritário, é porque ele está querendo dizer que o senhor está muito autoritário. Muito bem, vamos relembrar então. Os verbos de ligação, eles têm a função de ligar o sujeito à sua característica, que é o predicativo do sujeito. Distinguem-se assim dos verbos intransitivos e também dos verbos transitivos. Por quê? Porque os verbos transitivos, eles vão expressar uma ação, Tanto os intransitivos quanto os transitivos expressam uma ação praticada ou sofrida. E o verbo de ligação, ele não expressa uma ação. Ele vai ligar o sujeito à sua qualidade ou à sua característica. Os principais verbos de ligação são os seguintes: ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Muito bem. Lembrem que nós temos diferentes contextos dentro das frases, das orações, e nós veremos nesta aula de hoje como que um mesmo verbo ele pode expressar uma ação ou ser um verbo de ligação. Então, é muito importante sempre avaliar o contexto no qual esse verbo está inserido. Observe a diferença entre os verbos destacados. Então, o primeiro exemplo traz o seguinte: a plateia é toda jovem. Esse verbo vem do verbo ser, é um verbo de ligação. Esse verbo de ligação está ligando o sujeito à plateia ao seu predicativo, toda jovem. Muito bem. Segundo exemplo. Hoje teremos casa cheia. Teremos é um verbo transitivo. Por quê?
porque está expressando uma ação verbal. Terceiro exemplo, não vou. Vou, do verbo ir, é um verbo intransitivo. Por quê? Porque eu parei ali a frase dizendo não vou e esse verbo ele não necessita de complemento obrigatório. Por isso ele é chamado de verbo intransitivo. Muito bem. Então aqui a gente relembrou a diferença entre um verbo de ligação, um verbo transitivo e um verbo intransitivo. Vamos conferir agora uma lista dos verbos de ligação com exemplos. Então, olha lá. Expressando estado circunstancial, nós vamos ter o verbo estar. Exemplo, estou exausta. Estou é o verbo de ligação. Exausta é o predicativo do sujeito. E onde está o sujeito nessa oração? Está oculto. Quem é o sujeito da oração? Eu, porque o verbo já me determina isso, Parecer. Exemplo, ela parece feliz com os resultados. Verbo de ligação, parece. Sujeito, ela. Predicativo do sujeito, feliz. Andar. Exemplo, desde aquele episódio, andamos sempre preocupados. Então, nós temos ali o verbo de ligação, andamos. E o predicativo, preocupados. Mas quem anda preocupado? Onde está o sujeito? Novamente, o sujeito está oculto. Nós andamos. Está revelado pela desinência do verbo. Estado permanente. Então, olha lá, o verbo ser. Exemplo, eles são capazes de finalizar tudo até amanhã? Olha lá o verbo de ligação, o sujeito eles, e o predicativo capazes. Viver. Exemplo, vivem doentes. Verbo de ligação, predicativo doentes, e o sujeito aqui, dependendo do contexto, pode ser um sujeito oculto, eles vivem doentes, Se anteriormente esse sujeito já foi mencionado no texto, ou ainda um sujeito indeterminado. Então, tudo vai depender aqui do contexto, certo? Mudança de estado, ficar. Exemplo, fico feliz com a notícia. Verbo de ligação, fico. Predicativo do sujeito, feliz. E quem que fica feliz? Eu. O sujeito está novamente oculto. Tornar-se. Exemplo, ela se tornou um exemplo de vida. Ela é o sujeito, tornou é o verbo de ligação e exemplo de vida é o predicativo do sujeito, ela. Virar, exemplo, depois de tudo, virou um santo, Virou, verbo de ligação. Cadê o sujeito? Ele, Ele virou, tá oculto novamente. E santo é o predicativo deste sujeito. Continuidade de estado. Então, o verbo permanecer pode dar essa ideia de continuidade. Exemplo, ele permaneceu calado. Permaneceu é o verbo de ligação, ele é o sujeito e calado, o predicativo do sujeito, ele. Continuar, exemplo, ela continuou atenta ao trabalho. Continuou é o verbo de ligação, ela é o sujeito e atenta é o predicativo do sujeito, ela. Classificação dos verbos. Então, a classificação dos verbos, como eu já falei para vocês, ela é feita mediante o seu contexto.
Então, nós podemos classificar um verbo como intransitivo, transitivo ou verbo de ligação, dependendo do contexto da oração, né? Então, o mesmo verbo, ele pode ser classificado de formas distintas, tá? Ele pode ser um verbo transitivo dentro de uma oração ou ele pode ser um verbo de ligação dentro de outro contexto, tá? E é o que nós agora vamos observar nos exemplos a seguir. Desde aquele episódio, andamos sempre contentes. Ali a professora grifou o verbo andamos, é um verbo de ligação, pois ele está expressando dentro desse contexto aqui um estado, que é o fato de se sentir contente, né? Então, este andamos, dentro do contexto dessa oração, é verbo de ligação. Agora observem o exemplo seguinte. Andamos o quarteirão todo atrás do nosso gato e não o encontramos. Agora, o mesmo verbo que é o andamos, dentro desse contexto, passou a ser verbo intransitivo, tá? Porque ele expressa uma ação, mas não necessariamente ele precisa de um complemento obrigatório, né? Andamos por onde? Andamos por quanto tempo? Eu posso dar essas informações, mas lembrem que o verbo intransitivo, ele não necessita de complemento obrigatório, né? Ele já possui um sentido próprio que termina nele mesmo, né? Então, aqui esse andar tem o sentido de caminhar, pressupõe uma ação verbal, né? Então, o mesmo verbo, em diferentes contextos, ele pode ser classificado também de diferentes maneiras. Próximo exemplo. Ela vive cansada. O verbo destacado vive, dentro desse contexto, é verbo de ligação, pois está expressando novamente um estado, que é o fato dela se sentir constantemente cansada, né? Vamos olhar o outro exemplo com o mesmo verbo. Ela vive no Japão. Dentro deste contexto aqui, vive passou a ser verbo intransitivo, porque está expressando uma ação verbal, né, que é residir no Japão. Então, este é o vive de ação, né, de morar, residir, certo? E o outro seria de estar. Então, observem o contexto no qual os verbos vão estar inseridos, né, para que você consiga classificá-los de forma correta. Quanto ao predicativo do sujeito, o predicativo do sujeito vai ser a característica que define ou que modifica o sujeito. Olhem lá o exemplo. Ambos continuam doentes. Analisando então sintaticamente, né, esta oração, nós vamos ter como sujeito ambos, como predicado da oração continuam doentes, como verbo de ligação o continuam e como predicativo do sujeito o doentes, né? Então, fazendo ali, esmiuçando sintaticamente a oração, nós temos essa classificação toda aí, né? E para a gente finalizar, nós vamos analisar sintaticamente as orações dessa tirinha também do Garfield. Então, vamos lá. A alegria é contagiosa. Eu sou imune. Muito bem. Então, nós temos aqui, né, na primeira fala, nós temos o é como verbo de ligação.
Nós temos contagiosa como predicativo do sujeito e o sujeito é a alegria, né? Então, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. E no pensamento do Garfield, né, quando ele diz eu sou imune, nós vamos ter o verbo sou, que é um verbo de ligação, imune é o predicativo do sujeito e eu é o sujeito. Então, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Lembrando que o predicativo do sujeito, ele faz parte do predicado da oração, certo? Então, numa oração, nós vamos ter sujeito e predicado. E no predicado, nós teremos o predicativo do sujeito. Muito bem. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu peço que vocês realizem as atividades propostas para esta aula. São muito importantes para que você consiga diferenciar corretamente, né, a classificação dos verbos e também consiga classificar um verbo de ligação, o seu predicativo, diferenciar o sujeito do predicado. E é muito importante, então, que você realize esses exercícios. Agradeço a atenção de vocês e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!